Graça e paz daquele que vive para todo sempre, Jesus. Nós estamos falando da criação, nós estamos falando agora da terra restaurada, desses 6 dias de trabalho de Deus, de obra de Deus. Nós estamos falando das palavras-chave, palavras que Deus usou na criação, palavras que Moisés usou para escrever e que nós sabemos que foi o Espírito Santo em Moisés. Que se existe um texto nas Escrituras que é a revelação plena e pura, é esse texto de Gênesis 1 e Gênesis 2, esses 2 capítulos, porque esses 2 capítulos, muita coisa ali não foi por tradição oral que Moisés recebeu, mas Moisés recebeu por revelação. Talvez podemos dizer que essa revelação que Moisés teve foi lá no monte, nos 40 dias de jejum e oração, porque são coisas que é impossível saber se não for por meio de revelação. Muitas coisas nós sabemos e Moisés sabia, porque foi comunicado a Adão, Adão passou a seus filhos e seus filhos foi passando. Mas existem coisas que é antes de Adão e existem coisas que Adão ainda não havia sido criado. Deus pode ter falado a Adão na variação do dia, porque Deus visitava Adão no Éden, quando Adão era perfeito e Deus conversava com ele. Deus pode ter conversado com ele a respeito desses assuntos, mas o que dá a entender muito claro é que Moisés recebeu isso não por informação humana, mas recebeu por revelação divina. Essas palavras que Moisés empregou são palavras ungidas pelo Espírito Santo, direcionadas pelo Espírito Santo. Nós já falamos algumas delas e hoje nós vamos falar da palavra haja, hayá, no hebraico hayá, haja. Haja, nós já falamos o significado, o sentido dessa palavra haja, vir a ser, vir a ser, vir a se tornar, aparecer, está ali, mas não está visível, aparente, algo que veio a existir por uma ordem, ou seja, passa a existir em um determinado lugar por uma ordem. Então esse é o sentido da palavra haja. Bom, nós vemos essa palavra haja aqui 3 vezes no primeiro capítulo, e a primeira palavra haja nós vemos aqui em Gênesis 1:3. Disse Deus, haja, apareça luz, e apareceu a luz. Veja que Deus não está criando a luz do nada, mas Deus está mandando ela aparecer. A luz estava ali, mas não sei se você se lembra dos vídeos que eu gravei a respeito da terra caótica. Havia uma noite contínua, umas trevas contínuas, e impedia da luz aparecer. Agora, a primeira coisa que Deus vai fazer é falar, apareça luz. Houve uma ordenança para que a luz voltasse a aparecer, visto que a luz já existia muito antes da recriação dos 6 dias. A luz sempre existiu, porque o próprio Deus é luz. Deus não viveu em trevas nas eternidades passadas e Deus decidiu fazer a luz no princípio de todas as coisas apenas. Antes do princípio, nas eternidades passadas já existia a luz. O próprio Deus é luz, mas agora na recriação dos 6 dias, Deus não vai criar a luz, Deus vai fazer ela aparecer, porque ela já estava criada. Então por isso a palavra haja, venha a existir, venha a ser de novo aqui nesse lugar, venha a ser, venha a aparecer a luz. Então foi por uma ordem, algo que veio a existir naquele lugar, ou seja, naquela terra que estava caótica. Lembra-se que a terra está completamente caótica, sem forma, vazia, a treva sobre a face do abismo e o Espírito pairava. Então a primeira menção é haja luz, ou seja, apareça a luz, e apareceu a luz, e a luz apareceu. Bom, a segunda vez que aparece está em Gênesis 1:6, haja uma expansão. Veja que Deus chamou a expansão céu.
Então veja que nós falamos no vídeo passado que Deus também fez a expansão, né? Está lá no versículo 7. Primeiro Deus deu a ordem, a expansão ela estava ali, o céu, ele passou a aparecer, ele estava oculto naquelas trevas, naquele caos. Então ele apareceu, e depois que ele apareceu, veja, Deus fez, Deus simplesmente organizou, colocou as coisas no lugar. Então, segunda vez apareceu a expansão, que Deus chama de céu. Então, o céu ele foi criado ali nos 6 dias? Não, Jó 38 nós falamos isso exaustivamente, das coisas de cima, no céu onde Deus habita, e os céus no plural foram criações originais de Deus. Agora, por isso que a palavra haja está aqui, para fazer aparecer uma coisa que estava oculta, que estava escondida no meio de todo aquele caos, de toda aquela bagunça, e depois que apareceu, Deus fez, ou seja, Deus reparou, Deus reformou nesse sentido. E a terceira está aqui, em Gênesis 1,14, haja luminares. Veja, haja luminares. Isso quer dizer que apareça os luminares, certo? Ou seja, apareça o sol, apareça a lua, apareça as estrelas. Veja que no versículo 16 está falando que Deus fez no vídeo que nós gravamos. Então você vai ligando as palavras para montar o quebra-cabeça, e assim vai havendo organização. Então Deus primeiro falou haja, ou seja, venha a ser, apareça. Ele deu uma ordem para existir algo naquele lugar, ou seja, apareceu os luminares. Portanto, veja bem o que eu vou falar, os luminares, portanto, são criações originais, da terra original. Deus usou para criá-los, e agora Deus está usando haja para fazê-los aparecer, e fez para refazê-los, restaurá-los, colocá-los em ordem novamente, porque eles estavam desorganizados. E porque eles estavam desorganizados, e Deus ordenou que aparecesse, depois Deus fez. Deus foi lá e reparou, colocou o sistema do sol em plena atividade novamente, porque a terra ela havia sofrido juízo, ela estava sob inundação, ela estava sobre trevas, era um caos, ela estava vazia, ela estava bagunçada. Então vem Deus e faz aparecer de novo os luminares, e depois Deus refaz esses luminares. Então, nessas 3 ocorrências que nós vemos a palavra haja, então você já está entendendo, né? Que a luz não foi criada nos 6 dias, ela foi criada antes. Agora Deus está fazendo ela aparecer. Que o céu não foi criado nos 6 dias, agora Deus está fazendo ele aparecer e reformando. E os luminares, eles não foram feitos nos 6 dias, como todos falam, Deus fez. Não, Deus não fez no sentido de criar do nada. É uma criação do estado original, da terra original. Agora passou pela terra caótica, houve deterioração, e agora Deus faz aparecer para depois fazer. Então nós vamos continuar, que você possa estar aprendendo graça e paz. A próxima palavra que nós vamos falar é a palavra formou. Veja que Deus também usou essa expressão, formar. Moisés estava ali usando. E é uma palavra mais particular do capítulo 2, porque o capítulo 2 ele explica muitas coisas a respeito da criação, né, da formação, da maneira que Deus fez e criou o homem e a mulher. Então, a palavra formou, nós já vimos isso, né? Vou recapitular para a gente poder ir gravando o sentido das palavras, né? A palavra moldar, dar simetria, né? Dar forma adequada. Então, esse é o sentido da palavra moldar, né? Formar, formou. É moldar, é dar forma, é ajeitar, né? Então veja que nós vamos ver a primeira ocorrência aqui em Gênesis 2:7. Vamos ler aqui, né? Na minha Bíblia
Gênesis capítulo 2, verso 7. Formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então veja que está falando diretamente ao homem aqui, que Deus formou, ou seja, Deus deu forma, porque esse texto está se referindo à maneira que Deus fez o homem com a matéria do pó. Então veja que Deus colocou as mãos, que Deus formou, que Deus modelou como um artista. Ele deu forma, ele foi ajustando, ele foi ajeitando, ele foi colocando barro no lugar certo, com quantidade, foi tirando, foi formando, foi esculpindo. Então isso que é a maneira aqui de ver formar. Então Deus formou, o homem do pó da terra. Então veja que além do homem ter sido criado, que nós vimos isso, que Deus criou o homem do nada, porque o Espírito, o sopro de vida, era uma nova criação, uma criação original, mas agora Deus está formando, porque Deus está usando matéria-prima. Então Deus também fez o homem e fez e moldou, ou seja, ele adequou, ele esculpiu. Então é a primeira vez aqui, no capítulo 2, ainda no verso 8, nós vamos ver de novo, essa palavra está dizendo assim, no 2:8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado, você viu? O homem que ele tinha desenhado. Deus desenhou o homem, ou seja, Deus desenhou a sua imagem e a sua semelhança, e ele colocou esse homem no jardim do Éden. Agora a próxima vez que vai aparecer é no 2:19, no 2:19, que está falando assim: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, trouxe Adão para ver que nome lhes daria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente foi seu nome. Então olha só, Deus também formou da terra todo animal. Então a palavra formou também é usado para animais. Então Deus fez os animais e formou os animais. Deus deu forma. Há muitos textos dizendo que Deus colocou a mão na criação também. Não só foram palavras, mas há muitos textos nos Salmos, em outros versos e em outros versículos, que mostra Deus colocando as mãos, Deus dando simetria, Deus colocando, moldando, dando forma. Aí por fim, a palavra formou está aqui no 2:22 de novo, que diz assim: da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então vejam que essa palavra formou agora ela vai ter um sentido um pouco diferente, porque além de ser que Deus tirou a costela, está escrito aqui, nós estamos lendo que Deus tirou da costela do homem e formou a mulher da costela, ou seja, Deus tirou de matéria-prima já existente. Qual que era a matéria-prima que Deus usou para fazer o homem, o macho, o pó? Qual a matéria-prima que Deus usou para fazer a mulher? A costela do homem. Então agora Deus ele vai formar a mulher, ou seja, ele vai usar vara também, ele vai criar, ele vai soprar sobre ela, e então ela é edificada, ela é estabelecida. A palavra formou aqui no versículo 22 tem o sentido de ser edificada, estabelecida, dada. Ela foi formada para ser estabelecida, mulher do homem. Então veja que nós estamos vendo essas variações, e essas variações já estão nos ajudando a entender até a terra original, a terra caótica e a recriação dos 6 dias, porque esses termos mostram o que Deus criou originalmente, o que Deus fez, o que Deus fez aparecer, haja, o que Deus formou. Então nós estamos estudando, isso vai abrir a nossa mente. Quando você ler o texto de novo, você vai lembrar das palavras, você já vai raciocinar.